Bom dia pra vocês. A tia pede desculpa pelo horário que ela mandou o vídeo, tá bom? Que nós tivemos um imprevisto e aí o padre não deu pra gravar o vídeo pra vocês, então eu resolvi gravar eu mesma explicando pra vocês sobre os dois últimos sacramentos que tá faltando a gente ver, né? O sacramento da ordem e o sacramento da unção dos enfermos, que é um sacramento, o primeiro é o sacramento do serviço e o outro o sacramento da cura, né? Então vamos iniciar a nossa catequese de hoje rezando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, vocês já conseguiram decorar o ato de contrição que a tia enviou para vocês? Aquele pequenininho, meu Jesus, meu bom Jesus, conseguiram estudar? Se vocês já tiverem conseguido, já tiverem decorado, gravem um videozinho curtinho pra mim falando ele, viu? E sem colar, viu? A tia vai perceber se vocês vão estar lendo ou não no vídeo. Gravem o vídeo e me encaminhem, tá bom? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é o outro sacramento do serviço, né? Primeiro nós falamos no vídeo passado sobre o sacramento do matrimônio, que também é de serviço, e hoje eu vou falar para vocês sobre o sacramento da ordem. Bom, e o que significa a ordem, professora? O que tem a ver esse sacramento? O sacramento da ordem, ele foi instituído por Jesus Cristo desde quando ele veio ao mundo, né? Para que quando ele subisse aos céus, ressuscitado, ele tivesse na terra um representante dele na terra, né? Para que continuasse a passar os seus ensinamentos até os fins dos tempos. Por isso, Jesus Cristo colocou os 12 apóstolos, né? Vocês sabem que nós já conversamos sobre isso, né? Que Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele escolheu 12 pessoas muito importantes para a igreja. E essas 12 pessoas, elas foram, através do Espírito Santo, chamadas a seguir a Deus, a deixar tudo e seguir a Deus, né? Por isso, assim foi instituído o sacramento da ordem. Então, o sacramento da ordem ele é exercido por quem? Nós temos 3 graus do sacramento da ordem. Nós temos o grau dos bispos, nós temos os presbíteros, que são os padres, e nós temos os diáconos, que exercem o diaconato, né? Então, primeiramente, nós temos os bispos, né? Os bispos, eles foram escolhidos através de lá atrás com os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, eles passavam, depois que Jesus subiu ao céu, eles foram em diversas cidades no mundo inteiro. E lá eles escolhiam e ordenavam novos bispos, né? E esses bispos são os pastores da igreja, né? Esses bispos, eles são os sucessores dos 12 apóstolos desde antigamente. Por isso, eles são chamados os chefes da igreja. O bispo, então, ele é aquela pessoa que é nomeado para geralmente coordenar uma igreja. E nós aqui em Goiânia, nós temos quem? Vocês sabem quem é o bispo daqui de Goiânia? O bispo Dom Washington, né? Isso mesmo, nós temos o bispo Dom Washington. O bispo Dom Washington, ele cuida da arquidiocese de Goiânia. Vejam bem, é uma arquidiocese. A arquidiocese de Goiânia cuida de outras dioceses menores, por exemplo, de outras cidades menores que Goiânia. Por exemplo, tem a diocese de Anápolis, diocese de Itumbiara, e todos esses são cuidados pelo arcebispo Dom Washington, né? Porque ele cuida de uma arquidiocese.
mas ele é um bispo, né? E os bispos, eles são nomeados por quem? Pelo Papa. O Papa, ele tem uma categoria especial para ele, né? Não que ele seja maior que um bispo, porque na verdade o Papa, ele foi escolhido entre os bispos mais importantes para ser o bispo de Roma, né? Que é a igreja onde foi fundada a Igreja de Cristo, né? Em Roma, no Vaticano. Por isso, o Papa comanda toda a igreja. Ele comanda a Igreja Católica em todo o mundo. Então, nós temos o Papa, que também é um bispo, né? E o bispo, ele tem o poder de ser o chefe da igreja e, além disso, somente ele pode ordenar os padres e os diáconos. Entenderam? Então, como é que aconteceu? Vieram os apóstolos nomeando os bispos até chegar no dia de hoje. E os bispos, então, são nomeados, nomeiam, na verdade, né, os padres e os diáconos. Mas, tia, então, o que os padres fazem? Os padres, eles são chamados a pregar o evangelho, a cuidar dos fiéis de cada igreja que eles cuidam, né? Por exemplo, nós temos o bispo Dom Washington, que cuida de todas as igrejas de Goiânia, e nós temos o padre Alcimar, que é o pároco que cuida da nossa igreja, a Paróquia Imaculado Coração de Maria. Entenderam? E aí os padres, eles são chamados a cuidar daquela comunidade que eles se encontram, a pregar o evangelho, a cuidar dos fiéis e a celebrar as missas. E uma coisa muito importante que se refere ao sacramento da penitência: fazer a confissão e perdoar todos os pecados, né, das pessoas. Então, esses são os padres. Dentro dos padres, nós temos ainda os vigários e o pároco, né? O pároco é aquele padre que comanda a igreja, aquela comunidade ali que ele se encontra. E nós temos os vigários, e os vigários são os padres auxiliares ao pároco. Então, se vocês virem lá na igreja, nós temos o padre Alcimar como pároco e nós temos como vigário o padre Florentino, por exemplo. O padre Florentino, ele auxilia o pároco, porque o pároco não dá conta, né, de cuidar de toda a igreja. Então, ele tem um padre auxiliando ele, cuidando das tarefas, de também se ajudar a celebrar a missa, de outras tarefas mais. E, por fim, nós temos os diáconos. Os diáconos, ele é escolhido pelo bispo também, nomeado pelo bispo, e ele é escolhido para auxiliar os padres e auxiliar o bispo, né? Ele tem as seguintes tarefas: ele pode distribuir a Eucaristia numa missa, ele pode assistir a um matrimônio, ou seja, ele pode ir lá e ajudar os noivos a celebrarem um matrimônio. Ele lê o evangelho em uma missa, ele pratica obras de caridade. E esse é o diácono. Mas o que ele não faz? Ele jamais celebra missas. Por que isso? Porque apenas o padre e o bispo podem fazer isso. O padre e o bispo, eles foram ordenados para servir exclusivamente a Jesus. Eles têm a vocação sacerdotal, a capacidade de servir a Deus completamente. Ou seja, eles se dedicam somente à igreja, entenderam? Ao contrário do diácono, porque o diácono, ele sim recebe a vocação, o sacramento da ordem, todavia ele pode se casar, por exemplo. Ele pode se casar e formar uma família, ou seja, ele não vai estar totalmente exercendo aquela função sacerdotal. Por quê? Porque ele também tem a função de cuidar da família dele, entenderam? Então ele não é exclusivo, o diácono, apenas o padre e o bispo é. Bom, então vocês entenderam mais ou menos como funciona, né? Nós temos o Papa, que é escolhido entre os bispos, que ele é um bispo, só que um bispo especial, né? Porque ele é o sucessor de Pedro. E o Papa, ele é escolhido através de uma eleição. Vocês sabem qual que é a eleição? Se chama conclave. Os cardeais lá do Vaticano, né, que são bispos ou padres,
especiais escolhidos para cuidar de Roma, da igreja em Roma, para cuidar do Vaticano. Os cardeais se reúnem e votam. Para escolher, eles votam num papelzinho branco e escrevem cada um o nome do bispo que eles querem que seja o Papa, né? Qual que é a diferença entre o Papa e o bispo? O Papa, ele é o sucessor de Pedro. Lá na Bíblia está falando que o Papa, que Pedro foi escolhido, que Deus deu a chave da igreja a Pedro, né? Então Pedro foi o primeiro Papa da igreja, São Pedro, que até Jesus fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra quem? Sobre Pedro, né? O nome de Pedro significa pedra, rocha, porque ele é a rocha firme da igreja, o Papa. O Papa é o chefe da igreja, né? Mas ele é, na verdade, um bispo, né? Só que ele é uma categoria especial porque ele é sucessor de Pedro. E os bispos são sucessores dos apóstolos, né? Dos demais apóstolos. E eles ordenam os padres e os diáconos, entenderam? Então nós temos aí uma escadinha. Nós temos, primeiro de tudo, o Papa, que está na mesma ala dos bispos, porque o Papa é um bispo. Depois nós temos os padres, depois nós temos os diáconos. Então são 3 graus, entenderam? Então, Jesus escolheu a vocação sacerdotal, Jesus instituiu essa vocação para que houvesse um representante dele, para que tivessem quem cuidar da igreja, né? Porque se não fossem os padres, quem cuidaria? Por isso, os padres, eles, como sucessores dos apóstolos, eles devem ser homens, né? Por que somente homens? Porque os apóstolos, quando Deus escolheu, eram todos homens. Por isso, os padres, quem são ordenados padres, são apenas homens, né? Nós temos as mulheres que querem servir a Deus exclusivamente na sua vida, podem ser instituídas como freiras, né? Mas elas não recebem o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é apenas para os bispos, os padres e os diáconos. Compreendem? Bom, e a pessoa que é chamada por Deus, na verdade, ela vai receber e vai sentir em seu coração que ela tem a vocação sacerdotal, né? Nós temos 2 vocações, a vocação do matrimônio, ao matrimônio, e a vocação a vocação à ordem, né? Ao chamado a ser padre. E por que uma pessoa escolhe ser padre? Nossa, tia, mas é muito ruim, a pessoa não vai casar, ela não vai ter filho. Não é bem assim, né? Se nós formos pensar, um padre é a pessoa que representa Cristo na igreja. Vejam a grandeza disso, né? Se a pessoa tivesse vocação, o quanto ela é importante. O padre, ele é exclusivo, ele serve somente a Deus, né? Que é o nosso maior amor, né? A pessoa que nos criou. Por isso é muito importante essa vocação. E é muito importante que o padre tenha uma vida espiritual ativa para sempre se aproximar de Deus cada vez mais, né? Que ele viva a comunhão, celebre a missa diariamente, estude. E os padres também se confessam, né? Eles se confessam com outros padres. E também é muito importante buscar sempre a santidade, né? O caminho mais correto que leva a Deus. E ele, quando ele recebe esse chamado para ser sacerdote, ele tem que ver se ele vai ser realmente feliz com aquilo. Porque assim como eu escolhi a vocação do matrimônio, por quê? Porque eu vi que eu seria muito feliz em formar a minha família. Era a minha maior felicidade, formar a minha família, ter os meus filhos, né? Assim como a pessoa que se torna padre, ela é chamada a deixar tudo em casa, deixar seus pais, deixar todo mundo para ir cuidar do seu rebanho, né, das suas ovelhas. E assim como o pastor cuidava das suas ovelhas, vocês lembram da ovelha perdida, que o pastor foi procurar uma só ovelha que se perdeu? Assim é o padre, né? Ele é chamado a deixar a sua casa, seus pais, para cuidar do seu rebanho na sua igreja, cuidar dos fiéis da igreja, né? E ele deve se sentir muito feliz com isso. Ele deve ter alegria em servir a Deus. Porque se a pessoa não tem essa alegria e ela vive infeliz, então a vocação dela não é ser
ser sacerdote, né? Ser padre. Então é muito importante isso, que a pessoa se sinta feliz, né, com aquilo, se sinta alegre em servir a Deus. Por isso, vocês homens, né, no caso nós só temos o José, quando vocês crescerem, vocês devem discernir se vocês querem mesmo se casar ou se vocês querem virar sacerdotes, né, padres. É muito importante que a gente pense nisso, porque é um serviço extraordinário, né? Imaginem só, você estar próximo de Deus todos os dias, você poder celebrar e consagrar a Deus, né? A celebrar a Eucaristia, o tanto que deve ser uma bênção, né? Então a pessoa é chamada a ter essa honra, né? A ser sacerdote. Eu não sei se vocês viram, mas naquele filme que a tia mostrou para vocês, lá aparece que quando Jesus vai consagrar a hóstia, ele fala: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue. E quando isso acontecia, já não era o sacerdote que estava ali, era Jesus Cristo. Vocês viram no filme? Que sumia a figura do padre e aparecia Jesus Cristo. Por quê? Porque o padre é chamado a ser representante do próprio Cristo aqui na Terra, né? Isso mesmo. Bom, e o que mais que a tia tem para falar para vocês? E lá, quando o padre consagra, lá na Santa Ceia, quando Jesus falou, ele fala assim: fazer isto em memória de mim, né? Então, quando Jesus fala desse jeito, tomai todos e comei, fazer isso em memória de mim, ele tá falando, né, para os padres celebrarem a Eucaristia em nome dele, né? Celebrar em nome dele enquanto ele não está mais aqui, né? Bom, então é isso, e é muito importante nós entendermos sobre a vocação da ordem, porque é por meio dela que nós, leigos, né, conquistamos várias outras coisas. Por meio dela nós recebemos o sacramento da Eucaristia, por meio delas nós nos confessamos, porque apenas aos padres foi dado esse poder, né, de perdoar os pecados do outro. Somente os padres, os bispos, podem perdoar os outros pecados das outras pessoas, né? Os diáconos não podem fazer isso, tá bom? Porque os diáconos não têm a vocação sacerdotal. Eles não são exclusivos para a igreja, são apenas os bispos e os padres, né? E o Papa, consequentemente, porque o Papa é um bispo, né?